Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa Casa Espírita Ramatiz. Meu nome é Denise Camose, eu sou trabalhadora das quartas-feiras e convido a cada um de vocês para a gente aproveitar esse momento, um momento de tratamento, um momento também onde que a gente pode deixar um pouquinho as coisas lá fora, deixar as preocupações, as tensões, as dificuldades, enfim, tudo aquilo que nos atordoa, né? Que a gente possa respirar um pouquinho aqui, um ar mais puro, mais tranquilo, nos colocando receptivos com a espiritualidade superior, com os nossos mentores, com os nossos anjos da guarda, tá? Que a gente possa se sentir acolhido, mas também nos colocarmos nesse lugar de acolhimento, de sermos acolhidos. Então eu convido a cada um para que possa sentir os pés no chão, para que a gente possa sentir o aqui e agora, né? Respirar fundo, soltar o ar, soltar as tensões. Sentir a presença do nosso Mestre Jesus, esse irmão tão amoroso, que deixou a sua obra aqui para que a gente pudesse crescer, melhorar, nos ajudando a evoluir, a compreender um pouquinho de nós mesmos. Que Ele possa estar junto conosco na noite de hoje, nos inspirando, nos protegendo, nos envolvendo com a sua luz, com a sua proteção. E que também possa nos intuir naquilo que nós já estamos preparados e que estamos buscando as lições, os aprendizados para o nosso crescimento e uma vida mais plena e leve. Que assim seja. Bom, a lição da noite de hoje, que a gente vai conversar, ela se chama Dívida de Amor, e ela vem desse livro aqui, Vinha de Luz. Eu gosto sempre de lembrar, porque muitas pessoas às vezes perguntam, esse é um dos livros, eles são capítulos curtinhos, igual a gente vai ver, são pensamentos de Emmanuel, né, assim, são ensinamentos, né, e reflexões. E ele é um livro muito bom para a gente fazer no nosso culto no lar, que é o momento onde que a gente vai fazer uma limpeza em nossa casa. É um momento importante, é um momento que às vezes a gente fala, ai, mas eu moro sozinho, ninguém quer fazer comigo. Não tem problema, tá? Faça, igual a gente faz a higiene do nosso corpo, né? É importante também a gente fazer esse momento da higiene do nosso lar, que é um momento de oração. E é um momento também onde a espiritualidade superior estará lá conosco, sobretudo se a gente tem um compromisso, um comprometimento de naquele momento a gente reservar. Igual a gente tem aqui a palestra, esse é o momento da palestra e a gente já se coloca receptivo para esse momento, né, e depois receber o passe, assim também é o culto no lar. Então a gente pode fazer com ele uma leitura, com o evangelho também, coisa rápida, pedir para fluidificar a água e encerrou, tá? Esse é um livro também interessante para a gente ter em casa, às vezes, livro de cabeceira, para fazer uma leitura antes de dormir, para a gente ter um sono com mais qualidade. Dito isso, vamos à lição de hoje. Emmanuel, nessa lição, ele começa com esse trechinho, ele sempre pega um trechinho da Bíblia, um trechinho, enfim, de alguma coisa que é onde ele vai discorrer a respeito, tá? E eles sempre trazem o compromisso deles, dessa espiritualidade, desses irmãos de luz, é tão para conosco, né? É tão amoroso que, na verdade, são lições para a gente poder aproveitar melhor o nosso momento aqui, para a gente aproveitar a nossa oportunidade na Terra, para a gente otimizar os nossos aprendizados e às vezes não precisar tropeçar os mesmos tropeços. Então ele tirou um trechinho onde Paulo, apóstolo, ele escreve a epístola dele, né, aos Romanos, e ele fala o seguinte:
Portanto, dai a cada um o que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. Foi extraído lá de Romanos, no capítulo 13, versículo 7. Quando a gente vai olhar de uma forma assim mais contextualizada esse trechinho, ele vai falar, na verdade eu até não coloquei aqui, mas ele vai falar sobre a obediência às autoridades e ao cumprimento das obrigações civis e morais. Então a necessidade da gente se colocar nesse lugar, né? Da gente dar o tributo a quem é tributo, o dever a quem, o imposto a quem é imposto, a honra a quem honra. Ele exorta os cristãos a serem submissos a autoridades governamentais, pois elas são instituídas por Deus para manter a ordem. Isso está lá nesse capítulo, tá? Esse versículo em especial que ele colocou, enfatiza a importância de dar a cada um o que lhe é devido, seja tributo, imposto, respeito ou honra, reforçando a responsabilidade do cristão em cumprir seus deveres civis e morais. Então aqui não é uma instrução para fazer pagamento de impostos, etc. Mas é um princípio sobre dar a cada um o que lhe é devido. Então Emmanuel vai discorrer sobre isso, sobre esse trechinho que Paulo falou e que às vezes a gente até estranha, no primeiro momento, mas que é sobre isso. Dar a cada um o que lhe é devido. Antes de começar, eu coloquei aqui essa pergunta do Livro dos Espíritos, é a pergunta 132. Qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Para que a gente está aqui? Para que a gente tem que passar por todo esse processo? Para que a gente tem que ter essa vida, a vida? Para que serve? Deus, os espíritos respondendo, Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Nisto é que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de pôr o espírito em condições de cumprir a sua parte na obra da criação. Então nós temos essa responsabilidade também com o todo, conosco, para nossa evolução até a perfeição, mas também com a obra da criação. Para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, do ponto de vista de Deus, aquelas ordens cujas execuções lhe incumbem. Assim é que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, essa finalidade é para a nossa evolução e para a evolução da obra aonde a gente está inserido. Visto isso, acabou repetindo aqui. Vamos à lição de Emmanuel. Então ele começa assim, todos nós guardamos a dívida geral de amor, uns para com os outros, mas esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, paisagem, circunstância e situação, devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual. Então aqui ele quis dizer que todos nós, ninguém está aqui a passeio, Todos nós estamos aqui para aprendizados. Todos nós temos uma dívida. Todos nós precisamos nos aperfeiçoar e nos melhorarmos. E nós temos essa dívida geral de amor uns para com os outros. Ninguém aqui, como diz Chico, a gente não está aqui por um acaso e a gente não está no endereço errado. Existe um planejamento reencarnatório antes da gente estar aqui. Alguns espíritos
por já ter uma certa condição, já conseguiram até acesso antes de encarnar desse planejamento reencarnatório. Algumas letrinhas miúdas ficaram, né, lá do contrato, antes da gente vir, a gente não leu não, algumas letrinhas passaram. E outros irmãos nem o contrato, digamos assim, né, nem o planejamento reencarnatório teve acesso. Já vem logo para fazer o aprendizado. Mas tudo isso para o nosso aprendizado, tudo isso para a nossa evolução, tudo isso para que a gente possa desfazer, desatar nós e criarmos laços. Nós somos espíritos, a gente não sabe se centenários, milenários, enfim, qual que é a idade do espírito em si. Mas nós somos seres que estamos aí, muito possivelmente, em várias encarnações, exercitando muitos comportamentos, muitas emoções, muitos padrões mentais, e às vezes é muito mais fácil a gente exercitar aquilo que a gente já está na nossa zona de conforto, aquilo que é conhecido nosso do espírito, do que a gente expandir para novas habilidades. A gente sente isso aqui. Se a gente for começar a fazer uma academia, é doído, é difícil a gente exercitar o músculo que está lá parado, que às vezes a gente não conhece, a gente não consegue, eu nem sabia, né, que tinha, sei lá, musculatura no pé, enfim. Mas com um pouquinho de foco, de vontade, de disponibilidade, a gente vai conseguindo fazer isso. E a encarnação é isso. Às vezes a gente não sente aquela vontade de ir para a academia, aquele prazer, porque faz bem, é importante, os médicos falam, todo mundo fala da importância, mas às vezes a gente não quer ir. Se a gente puder colocar todos os compromissos, às vezes a gente coloca, a gente tem esse comportamento. E a vida sabe como é que funciona. Assim também é a encarnação de uma maneira assim, metafórica, né? Vem cá que você precisa evoluir, vem cá que você precisa exercitar outros padrões mentais, outros padrões de emoção, você precisa expandir, você precisa crescer. Você tem dívidas, você tem relações difíceis com seus irmãos, você precisa reequilibrar isso. E sobretudo dentro de você. Então, é um convite que a vida nos faz quando ela nos traz aqui para que a gente possa evoluir. E aí Emmanuel nos lembra, todos nós guardamos a dívida geral de amor, uns para com os outros. Esse amor e esse débito se subdividem através de inúmeras manifestações. A cada ser, a cada coisa, tem uma paisagem, tem uma realidade, uns mais desafiantes, outros nem tanto, outros em outros aspectos. A grama do vizinho, ela é verdinha porque ela é do vizinho. Quando a gente chega perto, a gente vê um monte de buraco, um monte de bicho, né? E às vezes a gente acha que a vida do outro é a melhor do que a minha, mas cada um está exercitando, tem a sua cruz, tem a sua necessidade de melhora. Devemos algo de amor em expressão diferente. A criatura que desconhece semelhante impositivo não encontrou ainda a verdadeira noção de equilíbrio espiritual, ainda não se abriu para qual é o papel que ela veio exercer aqui. Ainda está vivendo um pouco perdido, desconectado, e é isso que ele vem chamar. Valiosas oportunidades iluminativas são relegadas pelas almas invigilantes à obscuridade e à perturbação. Então ele já começa a advertir. Quem não está nesse processo de vigília, de prestar atenção, de se conhecer, de autoconhecer, sobretudo o autoconhecimento, muitas vezes pode passar desapercebido nos sinais da vida. E às vezes a perturbação, a falta de clareza, ela visita, mas é exatamente pela falta de contato com a realidade que está se colocando. Ou seja, todos nós temos algo a contribuir para o mundo. Nós estamos a serviço da vida.
Ainda que eu ache que eu não tenho algo para fazer, eu estou a serviço da vida, aonde eu estiver. Como eu posso servir a vida de uma forma melhor? Que prodigioso Éden, ou seja, aquele jardim, seria a terra se cada homem concedesse ao próximo o que lhe deve por justiça. O homem comum, todavia, gravitando em torno do próprio eu, em clima de egoísmo feroz, cerra os olhos às necessidades dos outros. Esquece-se de que respira no oxigênio do mundo, que está aqui inserido, e sobretudo o nosso planeta, num planeta com tanta diversidade, num planeta onde existem muitas moradas, né? Existem muitas realidades. Esquece de que respira no oxigênio do mundo, que se alimenta do mundo e dele recebe o material imprescindível ao aperfeiçoamento e à redenção. A qualquer exigência do campo externo, agasta-se e irrita-se, acreditando-se o credor de todos. Então, qualquer coisa que às vezes nos abale, nos frustre, nos tire do nosso eixo, né? Por estar transitando no nosso mundo, sem a gente, por estar desconectado dessa realidade, que nós estamos a serviço da vida, de que nós temos um papel na criação, tanto um papel para conosco, mas também com a obra, porque nós somos filhos de Deus, feito à imagem e semelhança. Isso está lá na Bíblia, no Evangelho, isso é falado por muitos, pelos espíritos superiores, mas muitas vezes a gente se desconecta disso. Muitas vezes a gente se esquece disso, que nós somos seres luminosos. Eu gosto sempre de lembrar, porque às vezes a gente está tão em contato com a negatividade do mundo, com as nossas dores, com as nossas tristezas, com as nossas frustrações, com momentos difíceis que a gente passa pela vida, que às vezes a gente se identifica tanto com isso, que a gente se esquece do nosso lado luminoso, de que Deus está dentro de nós e nós somos filhos dele, feitos à sua imagem e semelhança. Que nós temos poderes de expandir, de crescimento. Nós somos criaturas divinas aqui, em experiência, tirando o nosso excesso, burilando, trabalhando as nossas sombras, para deixar o nosso lado luminoso mais luminoso. E às vezes a gente se esquece disso no nosso dia a dia. É por isso que eu gosto de lembrar, porque a gente se esquece do poder que nós temos, de abençoar inclusive a nossa própria vida, de sermos bênção ou às vezes até maldição, né? Na nossa própria vida. Como que nós estamos nos relacionando com isso? Muitos sabem receber, raros sabem dar. E a gente percebe isso no dia a dia, porque às vezes uma pessoa está ali esperando, ela só está querendo ser ouvida, ser enxergada, ser vista. Às vezes uma escuta mais ativa que a gente tem condição de dar essa atenção, dar esse acolhimento para uma pessoa que esteja ali. A gente não precisa necessariamente fazer grandes esforços para começar a exercitar essas coisas em nós. Por que esquivar-se alguém aos petitórios do fragmento de terra que nos acolhe o espírito? Por que negar respeito ao que comanda ou atenção ao que necessita? Então ele vai mostrando os vários papéis que nós podemos exercer e que é importante que a gente exerça. Se nós estamos aqui, se nós fomos colocados nessa realidade, aonde nós estamos, se nós temos condição de expandir, de melhorar, por que não nos colocarmos da melhor maneira nos vários papéis? Por que não? Por que negar o respeito à autoridade? Por que deixar de dar atenção àquele que necessita? Por que a gente vai afastar a realidade que se encontra diante de nós? Sem a gente exercer a nossa melhor versão ali. Porque se aquela realidade apareceu para você,
é porque você já tem condições de lidar com ela de alguma forma. Resgata os títulos de amor que te prendem a todos os seres e coisas do caminho. Ou seja, evolua. Libere as amarras, libere as algemas, libere os nós, para que você possa encontrar paz. Quanto maior a compreensão de um homem, mais alto é o débito dele para com a humanidade. Quanto mais sábio, mais rico para satisfazer aos impositivos de cooperação no progresso universal. Não te iludas. Deve sempre alguma coisa ao companheiro de luta, tanto quanto a estrada que pisas despreocupadamente. Ou seja, sempre temos algo a contribuir. E quando resgatares as tuas obrigações, caminharás na terra recebendo o amor e a recompensa de todos. Mas a base aqui é para que a gente possa abrir o nosso olhar para essa situação, da gente poder exercer o nosso melhor. Outra pergunta que foi colocada aqui, a 886 do Livro dos Espíritos: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Essa é a verdadeira caridade. Esse é uma das coisas desafiantes que nós temos para desenvolver dentro de nós. Essa benevolência para com todos, independente de quem seja. A indulgência, a gente não ficar olhando, julgando as pessoas. Essa é um dos comportamentos mais desafiantes, que mais nos prendem, que mais causam inclusive consequências em nós mesmos. E o perdão das ofensas. Eu trouxe aqui esse capítulo 15 do Evangelho, esse item 3. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes. Olha o que Emmanuel falava. Esteja presente na sua vida, dê o seu melhor, faça o seu papel. E faça nas relações com que você se encontra, no lugar onde você se encontra, com os seus semelhantes, nossos iguais ou nossos superiores. Ela nos prescreve a indulgência, porque dela também precisamos, e nos proíbe humilhar os desafortunados, como fazer valer nossa superioridade sobre os mais fracos. O homem verdadeiramente bom procura elevar os que são inferiores a ele, diminuindo a distância entre si e eles. Eu trouxe aqui também esse trechinho desse livro, Renovando Atitudes. Ele é um livro do Espírito, pelo Espírito Hamed. Esse Espírito é um Espírito muito amoroso e que nesse livro ele analisa vários trechos do Evangelho. Então, nesse trechinho aqui, que fala também da caridade, ele se intitula Os Olhos do Amor. Na realidade, caridade é amor. E amor é a divina presença de Deus em nós. Raio com que ele modela tudo. O amor é considerado a real estrutura da vida e a base de toda a lei universal. Por isso que ele falava da dívida com amor. É imprescindível esclarecermos que há inúmeras formas de focalizar a caridade, e nós nos reportaremos a ela como amor essência, energias que emergem de natureza mais profunda, a onipresença divina que habita em tudo. Minerais, vegetais, animais e seres humanos, ao mesmo tempo em que vibram, também recebem essa vitalidade amorosa. Então há uma troca, né? Num fenômeno de trocas incessantes. Um mineral de rocha permanecerá como tal, enquanto a atração e a tendência de seus átomos e moléculas se mantiverem atraídos e integrados uns aos outros. Tais atrações constituem os primeiros estágios dessa energia do amor nos seres primitivos. Semelhante poder atrativo prospera e se movimenta em cada fase da vida.
de conformidade com o grau evolutivo em que se encontram os elementos e as criaturas em ascensão. No momento em que passamos a identificar nos outros a mesma essência de amor da qual eles e nós somos feitos, seremos capazes de discernir o que é o sentimento de caridade. Seja jovens, velhos, crianças, sadios ou doentes, homens ou mulheres, se passarmos a amá-los incondicionalmente, como exemplificou Jesus, nosso Mestre e Senhor, ali estaremos completamente integrados na caridade. Caridade é amor. E não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Essa talvez seja o início do amor, porque quando Cristo fala que a gente deve amar os nossos inimigos, às vezes a gente pensa naquele amor afeto, um amor afeição que a gente nutre pelas pessoas mais próximas, pela nossa família, pelos nossos amigos. E esse amor para com os nossos inimigos é algo muito desafiante. Às vezes até a gente pensa que é impossível. Pessoas que a gente, enfim, não compatibiliza. Mas, se a gente pensar no primórdio, a questão do respeito, todos nós, como filhos de Deus, temos o direito de estar aqui e nós estamos. E todas as pessoas têm o direito de viver, de serem respeitadas. Esse é o início. Se substituirmos na concentração de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão, que é a caridade, por amor/respeito, compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do Mestre para com todas as criaturas. E aí eu gosto de lembrar, se vocês olharem, se a gente parar para olhar Cristo, quando Ele passou, Ele sempre respeitou o livre-arbítrio de todos. Ele não arrancou ninguém do lugar. Vem cá que você vai andar agora. Vem cá que eu vou te tirar dessa doença. Vem cá que eu vou te tirar da cadeira de rodas. Vem cá que eu vou te tirar da sua depressão. Ele respeita. Ele respeita a força, ele enxerga em nós a nossa força, a nossa essência divina, essa qualidade de que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e ele aguarda. Todos os milagres que foram feitos foi porque houve um direcionamento, houve uma vontade, uma intenção. Ele reforçou. Levanta-te e anda. Vai que você está curado. Atire a primeira pedra, vai embora e não peques mais. Porque isso foi o despertar. Então ele sempre, sempre nos respeitou. E ele deixou essa lição para nós, para que a gente pudesse enxergar no outro também o divino que habita no outro e que a gente possa respeitar o outro. Se a gente não consegue ter um apreço, ter uma afinidade, ter um bem-querer pelo outro, que eu tenha respeito por ele ser humano. Amor, respeito para com todos, amor, respeito para com as imperfeições alheias e com as minhas também, né? Amor, respeito aos ofensores. Aqui estão as regras básicas da conduta do Cristo. Quando você muda o seu olhar, sua realidade também muda. Aqui eu trago um trecho do livro Atitude, do autor Andrei Moreira. Ele é um médico espírita, ele é psiquiatra, homeopata e também constelador. Ele escreveu esse livro, é um livro muito interessante, em que no capítulo 2 ele fala sobre posturas que trazem paz. Estamos sempre muito atentos à postura do outro. Isso aqui ele fala de um facilitador, quando ele foi fazer um curso de constelação, e o constelador falou isso, eu achei muito interessante. Estamos sempre muito atentos à postura do outro e pouco atentos a qual postura em nós sustenta ou interage com a postura do outro. Ou seja, nós estamos habituados a olhar sempre para fora, a reagir na vida. Se fulano fez algo, então eu reajo. Se a vida fez isso, então eu reajo. O agir é a partir de nós mesmos.
É cessar, às vezes, essa coisa da violência em diversos níveis, da agressão, da raiva. É quando eu ajo e deixo de reagir. É quando eu presto atenção. Qual é a postura interna que eu estou? Como que eu estou em relação a isso aqui? Às vezes eu não estou nem percebendo que a minha postura interna é de agressividade. Eu quero que aquela pessoa, eu quero esganar aquela pessoa, mas eu estou sorrindo. Eu estou com o rosto aqui sorrindo, mas por dentro eu quero esganar. O outro percebe, o outro sente, porque nós somos seres energéticos, nós vibramos, nós temos campo. Certamente, em mundo de trocas e equilíbrio no dar e receber, estamos sempre aguardando algo do outro, cheios de expectativas e por isso também cheio de frustração, né? O outro nunca vai ser do jeito que a gente gostaria, nem nós somos do jeito que a gente gostaria. No entanto, a fantasia de que a postura do outro que determina a nossa satisfação ou insatisfação, paz ou desarmonia, é realmente perturbadora. Ninguém tem esse poder senão quando abrimos mão de nossa capacidade de decisão, do direito de autonomia, que decorre da autoconsciência e do autodomínio. Uma pessoa só tira a gente do prumo, uma pessoa só nos machuca, só nos ofende se a gente permite, se a gente se sente ofendido, se a gente se coloca nesse lugar. Não são as circunstâncias que nos definem. As posturas internas é que determinam a nossa vida, pois são elas que determinam a nossa vida, são elas que criam um campo magnético que atrai ou repulsa, conecta ou separa as pessoas e as experiências de nossas vidas. E trazendo aqui para nós, como seres eternos, como espíritos que somos, assim também nós atraímos toda a espiritualidade. Aonde nós estamos vibrando, quem está conosco espiritualmente. Não adianta nada a gente chegar aqui, pedir um passe, tô mal, tira esse encosto, andei sonhando, tô tendo algumas coisas, vi algumas coisas, tô sentindo medo, tô sentindo alguma coisa errada, tira de mim como se fosse algo externo. É uma ação e reação, é chave e fechadura. Nós atraímos, nós somos campos magnéticos. A nossa postura interna é responsável por atrair ou repelir. A mudança de postura muda igualmente os efeitos ou os resultados. Tudo e todos são profundamente sensíveis às posturas que adotamos dentro de nós no coração. No campo da nossa emoção, é onde que a gente vibra, é a nossa energia, é onde que a gente expande. Estar atento a elas e decidir sobre elas é um empoderamento pessoal legítimo, mas é preciso que a gente preste atenção. A postura de admiração conecta as pessoas. Se eu admiro alguém, se eu tenho isso dentro de mim, eu me conecto às pessoas. A da crítica afasta. A postura de aceitação produz paz. A de rebeldia, ansiedade. A postura de gratidão enche o coração. A postura de exigências, de raiva, de frustração, de não aceitar o que a vida me trouxe, de não aceitar a vida que eu tenho, ela me esvazia a minha força. Eu fico sem forças para trabalhar a minha realidade. Todas estas são decisões interiores e essa é a primeira e mais importante atitude. A atenção profunda à própria postura. Como que eu estou? Fulano não gosta de mim. Mas será que eu também lá dentro não estou replicando isso? Às vezes a gente age dessa forma. E a capacidade de modificá-la e ajustá-la ao longo do caminho, na conexão com um propósito pessoal para ela trazer paz, para que ela traga paz. Não podemos mudar o outro, mas podemos modificar a nossa postura interna, na interação com ele para que o melhor aconteça. Quando mudamos a relação, muda sem que na maioria das vezes o outro perceba o que mudou nele. A relação não muda porque transformamos o que está de fora,
e sim porque mudamos a maneira de sentir e perceber, bem como de interagir com o outro a partir das posturas internas. Quando eu respeito o direito do outro, quando eu paro de implicar com a dificuldade que o outro tem, com o olhar às vezes negativo que ele tem para a vida, isso é muito comum nas famílias, né? Onde que a gente é bem testado. Eu consigo, como se fosse dar um passo para trás e deixar com o outro aquilo que é do outro. Eu consigo mudar a minha postura interna e o outro também sente. Ele se sente respeitado. Ele se sente, peraí, eu posso ser eu mesmo. Eu posso ter essa minha dificuldade aqui, mas mesmo assim eu posso ser eu mesmo. Eu não estou sendo rejeitado, eu não estou sendo agredido, eu não estou sendo excluído. Eu estou sendo visto e respeitado. É isso o efeito. Quando me refiro a posturas, quero sinalizar a disposição interna, afetiva, íntima e solitária que estabelecemos dentro do coração perante algo ou alguém. Isso se refere também a coisas, aos nossos negócios, ao nosso trabalho. Se eu detesto o meu trabalho, a forma como eu lido com ele, é difícil que aquilo seja produtivo. É difícil que as pessoas ali do meu trabalho gostem de mim, dependendo da minha postura interna. Postura de respeito, por exemplo, é a dignificação do outro dentro de mim como ele é, na aceitação do que pode ser, sem a projeção excessiva de expectativas ou da minha sombra pessoal. Eu aceito quem ele é. Eu não quero que ele seja quem eu gostaria que ele fosse. Eu aceito, eu respeito. Quando dou um lugar de amor ao outro dentro do coração, eu o respeito. Isso só é possível quando mergulho em mim mesmo para me conhecer e para me aceitar e respeitar como estou em busca do que sou. Mude. Quando a gente muda, o mundo muda com a gente. E a gente consegue ter um mundo mais leve, relacionamentos, a gente consegue se dirigir às pessoas de uma forma mais leve, a gente consegue ter um campo energético mais leve. E a gente deixa às vezes de ser, sabe aquele X, parece que tem um X na testa, atrai toda briga, negatividade, coisas ruins. Por quê? Porque a gente está cuidando da gente. Esse é o nosso processo evolutivo. Quando eu cuido de mim, quando eu mudo internamente, quando eu começo a colocar a minha vida em sentido da luz, em sentido de crescimento, quando eu ponho a minha energia para eu crescer, naturalmente as coisas ao redor, elas vão mudar. Às vezes piora para depois melhorar, mas melhora. Porque eu tenho um novo olhar, porque eu mudo a perspectiva de enxergar. Se eu estivesse no mesmo piso, talvez eu não estivesse enxergando todos, mas como eu estou aqui numa outra perspectiva, eu consigo enxergar a todos. É sobre isso, é sobre dar um passo para trás, para que a gente possa mudar as nossas perspectivas internas, para que a gente possa fazer as pazes conosco, com as nossas dificuldades, com as nossas sombras, que a gente possa virar uma chavinha e aproveitar aqui, porque a gente não sabe quando que nós vamos nos reencontrar e às vezes a gente tem dívida com aquele irmão. Existem algemas que precisam ser desatadas, existem nós que precisam ser desatados e a gente não sabe quando a gente vai numa outra encarnação, se a gente vai ter essa oportunidade de transformar isso com leveza. Então, os espíritos trazem isso para nós, para que a gente tenha um pouco mais de contato conosco, contato com esse nosso lado luminoso e consciência, para que a gente deixe que a luz, ainda que pequena, a luz que habita em nós, possa reverberar. Nesse momento, vamos aproveitar para fazer o nosso tratamento. Vamos perceber a presença dos mentores de luz, de Cristo, esse mestre tão amoroso. Vamos percebê-lo diante de nós e olhando dentro dos olhos dele.
sentindo toda aquela amorosidade, aquela misericórdia tocando os nossos corações. Ele nos respeita, nos aceita, nos acolhe e nos ama do jeito que nós somos. Ele respeita o nosso tempo, Ele respeita as nossas dores, Ele estende a mão amorosamente aguardando a nossa, aguardando que a gente peça a sua presença, a sua força, o seu auxílio. Então vamos aproveitar esse momento para entregar para Ele todas as nossas dores, tudo aquilo que a gente está com dificuldade na alma de transformar. O nosso orgulho, a nossa raiva, a nossa frustração, aquela dor, aquela intolerância, dificuldade de lidar com irmãos, conosco mesmo, a impaciência, a tristeza que não passa, a doença que visita não apenas o meu corpo, mas o meu coração, os meus sentimentos, os meus pensamentos. Vamos entregar para Ele. Vamos deixar com Ele tudo aquilo que a gente não precisa mais. E confiar naquele olhar amoroso, naquele colo de pai, de irmão que abençoa, que só acolhe, que nos aceita, que não questiona. Vamos receber em cada célula do nosso corpo essa energia, esse sentimento. Vamos gravar isso em nossa alma. E vamos vibrar isso em nosso coração, aumentando essa energia, reverberando ela em todo o nosso ser, expandindo para esse local. Vamos recebendo o passe da espiritualidade. Vamos nos unindo nessa vibração de luz, aumentando para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso planeta. Vamos abençoar a nossa casa, com toda a espiritualidade unida, com muito amor. Cada pedacinho do nosso planeta vai sendo acolhido, abençoado, renovado nessa energia amorosa do Cristo. Toda dor vai sendo varrida, transformada. Toda energia que já não é mais necessária vai sendo transmutada em nosso planeta. E nós vamos nos preparando para que nosso planeta seja uma casa mais amorosa, mais luminosa, com mais paciência, com mais tolerância, e que a gente possa reverberar tudo isso dentro de nós também. Com muita gratidão, agradecemos a oportunidade da vida, a nossa existência, aos mentores de luz, a esse planeta que amorosamente nos acolhe, mesmo que existam tantas dores, a natureza esteja às vezes sofrendo, mas a vida pulsa, ela é forte, ela vibra dentro de nós, que a gente possa sentir isso e guardar durante toda a semana essa energia, levando para os nossos lares essa vibração, tratando, percebendo que flores de luz caem do alto e tratam toda a atmosfera do ambiente, acolhendo irmãos encarnados, desencarnados que precisem dessa vibração. E que a gente possa permanecer dela durante toda a semana, conectados ao alto. Um evangelho de luz possa ser aberto no centro dos lares de cada um de nós, para que a gente se conecte a essa energia, a gente se sinta protegido, conectado, acolhido e amado. Uma boa semana, que a gente possa voltar aqui guardando essa amorosidade no nosso coração, esse tratamento que foi feito, e que a gente possa, durante o sono, na noite de hoje, continuar o nosso tratamento e nos colocarmos também à disposição da espiritualidade superior para sermos úteis àquilo que for necessário.